Acho que é isso, né, Thaís? Tu quer começar? Sempre eu que, sempre eu que começo. Posso começar assim. Eu acho que tu podia apresentar, assim, aí qualquer coisa eu posso intervir para a gente Tá. variar um pouco. Então, boa tarde, quase boa noite, pessoal. Muito prazer. Já vi várias carinhas conhecidas, né? Coisa boa. Coisa boa também conhecer essas outras pessoas. Eu, com o Edu, a gente está super feliz com esses super 2 números da colagem, né? Recebemos muitos artigos, muita gente legal, diferente, com várias perspectivas que sempre ampliam a dimensão da colagem, né? E a possibilidade dela enquanto arte terapia, filosofia, processo, arquitetura, representação, montagem, enfim, tantas coisas que podem devir a partir dessa ideia de remontar os fragmentos e, enfim, como o Fão mesmo diz, de não gostar, de alguma forma criticar esse mundo em ruínas que a gente está vivendo. A revista Picho, ela inicia com essa ideia de conversações. Eu não lembro em que número, Edu, mas também isso não me importa muito. Eu não lembro do... A gente sempre recebia aí um monte de artigos e aí publicava e é isso. Publica, cada um baixa o seu artigo, coloca no seu Lattes e volta a procurar algum artigo da revista se for necessário. Né? São raros os momentos em que a gente consegue ler a revista na íntegra. Isso é uma dificuldade para nós mesmos, editores, porque acabam sempre sendo volumes um pouco grandes, né? E aí vou explicar um pouquinho disso, né? A Picho, enquanto uma revista acadêmica, do acolhimento, a gente brinca, ela sempre pretendeu acolher as diversas possibilidades que poderiam ser recebidas, né? Então, acolher os diversos enfoques, os textos da graduação, textos da pós-graduação. Então, a gente tem sempre um espaço. Vocês estão me ouvindo bem? A gente sempre tem um espaço em que quem está aprendendo e quem ensina está ali dividindo esse lugar, essa parede, um pouco de como é a rua, né? Que quem nunca pichou e quem já picha há décadas está ali usando esse espaço. E aí, então a gente sempre buscou acolher todos esses artigos e não foi diferente na revista da Colagem, né? Claro, passamos em todos os pareceristas e tudo mais, mas sempre com a ideia de conseguir instigar pelas diferenças o pensamento a partir desse tema. E aí a ideia de conversações, ela surge justamente dessa ideia de que as pessoas possam se conhecer, né? Porque se a gente está aí publicando junto, pensando a mesma temática junto, por que não expor o nosso pensamento e conseguir delinear de uma forma mais prazerosa, um pouco menos incubada, assim, do que o artigo científico, para trocar ideia e conversar sobre os artigos. Então, a ideia das conversações é justamente, das conversações, das conversas, após as revistas serem publicadas, é justamente essa, que cada um apresente rapidamente o seu artigo, o seu trabalho, e que a gente encontre aí esses toques, essas gentilezas que podem ser feitas entre um artigo e outro, né? A gente consiga entender um pouco o âmbito da nossa pesquisa também na proximidade desses outros pesquisadores que estão aí a partir da mesma temática, escrevendo e fazendo arte, colagem, enfim. Por favor, aí não sei, Edu, Fuão, querem me complementar? Não, acho que é isso mesmo, né? A ideia de aproximação, né, dos editores ou do próprio sistema de uma revista acadêmica, científica, com os autores. Então, a ideia desse encontro é essa ideia que a gente que trabalha na revista, né, na parte, como se diz assim, na cozinha da revista, e que acaba lendo e recebendo e-mails e trocando e-mails, é de criar essa aproximação e não uma barreira, né? De que a gente envia o artigo para uma revista e fica olhando lá no sistema da revista que nunca anda o artigo, é uma coisa louca. Então, a ideia de aproximação mesmo, né, de acolhimento, como a Thaís colocou, de conversa, de troca, né, nesse momento. E a ideia desse encontro uma fala rápida, assim, sobre aquela escrita que foi publicada. E aqui, não sei se o Fuão quer falar alguma coisa antes.
Tu tá com o microfone desligado. Tá sem som, Fuan. Não sei. Eu não sei onde é que ele tá com o som. Não. É o teu microfone que não tá, que não tá ligando. Quanto for. Depois. Então tá. Então é isso, né? A ideia é que a gente. Quer falar, Thaís? Não, é só, acho que uma coisa assim, que como a gente dividiu, eu acho que não falei isso, né? A gente decidiu dividir a revista, então, em 2 tomos, devido ao grande número de pessoas que nos enviaram artigos, no qual essa divisão é meio esquisita, mas faz sentido, assim, né? A gente diz que não tem diferença entre colagem e montagem, mas a gente dividiu no primeiro tomo as revistas que eram mais processuais, que falavam mais da colagem como uma metodologia, como um processo, enquanto E aí, a partir do referencial teórico do Fuão, né, entre outros, e aí o segundo tomo, que vai ser da montagem, que está para ser lançado, ele vai reunir mais artigos que tem a montagem, a partir do Benjamin ou do Warburg, né, do Atlas Minimosi, que vai apresentar os artigos a partir, então, da montagem. Também, no primeiro artigo, a gente acabou recebendo, no primeiro volume, a gente acabou recebendo mais artigos que são sobre arte e educação, sobre arte e terapia, e no segundo, então, a gente tem coisas mais sobre a arte, e a arte como campo de pesquisa no sentido de teoria da arte mesmo, né? Então, tem várias coisas sobre vanguardas, aí a gente vai para os modernismos russos, mais europeus. Então, tem uma coisa engraçada, assim, que a primeira parece que é algo mais aqui, e a segunda, ela já é algo com um peso teórico um pouco diferente, assim. Mas, assim, sem regras, as coisas, elas também são fluidas, e a ideia é que vocês também possam olhar depois a outra revista que vai ser lançada e entender como isso se movimenta, né? Como essas justaposições são possíveis. Eu acho que é isso, não sei se o Fon vai querer falar agora ou depois, mas acho que convidamos vocês a apresentarem rapidamente aí um pouquinho o trabalho de vocês, para que a gente possa estabelecer essas relações. Pode ser? Isso, eu acho. Não sei se a Fernanda quer começar, que ela está em trânsito, pelo que ela me falou, ou não, Fer? Então, boa tarde, gente. Posso começar assim, eu estou num lugar meio barulhento, não sei se vocês vão conseguir me ouvir direitinho, então peço desculpas, mas estou um pouco atrapalhada hoje, mas não quis deixar de participar. Queria primeiramente agradecer assim, a existência da Picho, na verdade, que é uma revista muito acolhedora e que nos permite uma grande liberdade assim, de pensamento, de escrita, de discussão, que muitas vezes não encontra esse acolhimento em outros espaços, né, em outras revistas. Então eu sou uma grande fã, né, da Picho, do Dudu, da Thaís, do Fuão, né, são figuras muito importantes para nós, e a revista, né, não poderia deixar de ser diferente. E falando um pouquinho assim do nosso artigo, né, da Carol, que está aqui comigo, né, e o Miguel também, nosso parceiro, nosso coautor, é um artigo que surgiu muito a partir do processo mesmo, assim, do ato de colar, né, muito provocado pelo projeto do Dudu, dos 25 anos depois das 100 imagens da arquitetura pelotense, que nos instigou a contribuir, a participar, né? E nós acabamos pensando, o livro das 100 imagens, ele tem as 100 imagens, né? Nós começamos com o pensamento de tentar ver essas 100 imagens juntas, de criar uma imagem que representasse, né, esse conjunto, esse patrimônio. E a partir disso começamos a discutir sobre isso e a estruturar um pensamento que pudesse vir a ser um artigo, né? E ao mesmo tempo, o Miguel, que é nosso coautor, ele estava trabalhando no TCC dele com os conceitos, né, do pensamento sem imagens, né, com uma pegada mais filosófica, que acabou agregando muito assim, na nossa discussão. Então, o nosso artigo ele vem, assim, eu e a Carol, de uma frente mais prática, mais da ação, da colagem, da arquitetura, das sociais aplicadas,
com um peso mais teórico que veio do Miguel, da psicologia, da filosofia, e nós chegamos então a esse resultado que foi, né, compartilhado, publicado, né? Também a Carol está comentando aqui, o próprio artigo é em si uma colagem, né? Uma colagem de ideias, de formas de trabalhar, de formas de pensar o patrimônio, enfim. E acho que é isso, não quero me estender demais, tem bastante gente aí para ouvir. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bem, então, Fer. Ah, aí não sei, tá aí. Não sei se alguém quer se oferecer. Gabriela, vamos lá, então. Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela. Eu sou uma das autoras da Parede Branca, né, que é composta por mim, Laila e Zara. Nós fizemos esse material que chama A Fuga da Cidade em Nós. Na verdade, essa é apenas uma seleção de uma série de colagens que nós fizemos para uma disciplina chamada Narrativas Cartográficas, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, que é ministrada pela professora Gabriela Leandro. E nessa matéria ela propõe a gente discutir diversos temas em relação aos corpos negros, esse trânsito transatlântico, né, que existe, e aí pensando não só narrativas, como também cartografias e outras formas de metodologias, né. E aí a proposta da disciplina no final é que a gente construa um material a partir de pistas, isso dado em um grupo, né, então você poderia fazer ou em dupla ou em trio, e aí a partir dessas pistas que podem ser em relação à sobrevivência na cidade, alguma história que você tem, juntar com outras pessoas que tenham pistas que se relacionem e construir um novo material a partir disso, né. E a nossa proposição, então, foi construir esse trabalho que chama Fuga da Cidade em Nós, que a gente construiu, pegou o mapa, assim, cada uma de nós, uma mora em Simões Filho, outra em Cajazeiras e outra em Valéria, e nós construímos no Maps um mapa do que seria esse encontro desses três lugares, né, e isso dá uma forma triangular. E a gente fala que, a partir disso, a gente vai desconstruindo essa ideia desses territórios e construindo novas narrativas em cima desse território, a partir dessas colagens. Eu vou passar um pouco também a palavra para a Laila falar também um pouco do processo. Oi, boa tarde, gente. É isso que a Gabriela falou. A partir desse momento que a gente descobre esse triângulo no mapa, nós conseguimos desenvolver melhor esse trabalho. Nós tentamos falar, não com palavras, a gente usa pouquíssimos textos durante o desenvolvimento desse trabalho final. E a gente tem como base essas autoras negras que a Gabriela Gaia traz para a gente durante a disciplina. Tanto que logo no início a gente coloca essa frase de nunca fomos destinadas a sobreviver, que é da... Audre Lorde. Isso, da Audre Lorde. Obrigada, Gabriela. E a gente conversa um pouco com essa forma nossa de escrever sem palavras. A gente fala muito sobre família, sobre laços, sobre os nossos bairros, sobre a nossa vivência no dia a dia e desse crescimento enquanto pessoas dentro da universidade também, como acadêmicas, e também como pessoas periféricas também. Fala mais alguma coisa, Gabriela? Não, só para destacar que nesse texto a gente trouxe como referência a Catherine McKittrick, né, porque ela vai trabalhar com a ideia da miscelânea da estética preta, e foi mais ou menos também que a gente trouxe nesse processo de colagem, né, de misturar plantas do quintal de vó, fotografias, não só nossa, como da nossa família também, trazer recortes de jornais dos municípios que a gente vive, né, fitas do Bonfim, recorte de revistas, então foi realmente uma miscelânea, assim, para formar essa série de colagens. Gostaria que pudesse ter todas, mas a gente escolheu apenas 10 para compor essa parede branca na revista. E só mais um ponto que eu acho muito interessante nesse processo nosso de construção, é que
nenhuma colagem é feita com pistas de uma só autora. Nós vamos misturando as nossas pistas, as nossas memórias e construindo isso. Que lindo, gurias. E que lindo conhecer elas, né, Thaís? É bem interessante, assim, ouvir todo esse processo, né? Mesmo que esteja escrito, né? Então é muito lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu ia abrir o da feira aqui. Não sei se vai ir para lá. Vamos ver. E aí, quem gostaria da palavra? Eu acho que assim como a Gabriela levantou a mão e deu continuidade, a gente pode fazer esse processo sem que a gente fique mediando, assim, para a coisa ficar mais fluida. Sim. Obrigada, meninas, muito, muito bom. E esperamos mais textos de vocês, hein? Outros textos, outras imagens. Talvez as que não vieram nessa primeira vez. Verdade, é. É legal as gurias terem apresentado, só para a gente lembrar, né, das sessões que a Picho tem. Então, a gente tem artigos e ensaios, que é a sessão mais, assim, conhecida, né? Mas temos também a Parede Branca, que faz muito tempo que a gente tem essa sessão, que são ensaios de arte, poesia, audiovisual e N formas de expressão. Temos uma sessão de resenhas, uma sessão de entrevistas também, ou transcrição, entrevistas ou transcrição de palestras ou falas. Temos uma sessão de traduções, e agora, por último, nós criamos uma sessão que se chama Processos e Projetos, né? Porque a gente notou que existiam muito, por ser uma revista que tem origem na arquitetura e urbanismo, né, e também nas artes, tinham muitas paredes brancas ou artigos que não eram nem uma coisa nem outra, que eram, na verdade, relatos de processos de projeto. Então, a gente criou a seção projetos e processos, ou projetos e... não lembro bem, tá? Só para contar, assim. Annelise, tá aqui na fila. Boa tarde, tudo Oi, bem? Anne. Eu vou falar um pouco, então, sobre... Eu tenho dois trabalhos na revista, né? Um artigo e uma parede branca. Acho que sim. Eu nem lembro mais, Anne. E os dois são relatos de disciplinas que a gente trabalha com colagem. O primeiro, que é o artigo, que é os recortes e os encontros no projeto arquitetônico, que é esse, é da disciplina de composição projetual 1, e que a gente vem desenvolvendo esse processo de lançamento, análise do local, e um acompanhamento dessas colagens. Essas colagens são feitas no início, no meio e no fim do trabalho, e nós vamos vendo várias formas, vários significados, várias interpretações dos alunos que vão passando durante todo o semestre, e no final a gente tem o que a gente chama de projeto colagem. É um projeto que a gente consegue ver muito das primeiras colagens, depois da manipulação do semestre, e ele é um projeto de baixa complexidade, com programas que vão desde estandes a quiosques, mas que os alunos conseguem trabalhar essa questão, inclusive da colagem tridimensional, que não chega a ser uma maquete, e depois, finalmente, a maquete. Então, a gente teve um ganho muito grande dentro do curso, depois dessa implantação dessa metodologia, que é uma metodologia que a gente traz dos workshops lá que a gente faz junto com o MBT em Barcelona. Nós estamos indo para o nosso 5º workshop, mas os professores, eles vão acompanhando os alunos, não é toda vez os mesmos, e quando retornam,
a gente consegue, então, colocar em prática dentro dessas disciplinas. E é uma experiência muito rica, porque a gente consegue trabalhar a questão, principalmente da forma, de uma maneira muito mais profunda, muito mais elaborada do que uma simples referência, né? Vocês devem imaginar uma simples referência de uma imagem, né? Então, esse trabalho com a imagem, do local, principalmente, acaba gerando projetos muito interessantes e que eles levam para essa metodologia para as outras disciplinas do curso. Então, esse é um relato de disciplina. Aí tem uma imagem, né, do semestre que eles trabalharam com o São Brás, que é um lugar de proteção de animais, e também nas praças Saturnino de Brito, aqui de Santa Maria, e que sempre essas colagens são realizadas com as imagens que eles têm do local. Tá? Às vezes, claro, entra alguma imagem de fora para complementar, para fazer um fundo, e isso vai gerando, então, essa metodologia do projeto colagem. Na parede branca, também é um relato de disciplina, mas aí é um relato de disciplina de ateliê de urbanismo e paisagismo, que é uma disciplina extensionista, que nós trabalhamos com a escola Diácono Pozobon na Maringá, e aí, ao contrário, os alunos que já passaram por esse processo da colagem, eles realizam e eles organizam oficinas, né? Não foram só umas, mas a gente se concentrou nessa, em que eles trabalham com colagem e eles mesmo que aplicam e com os resultados dos alunos, que nesse caso foi do 6º ano da escola, eles retornam com essas colagens e serve também de base para o projeto deles dentro da disciplina. Tá? Então, são 2 processos, né? Um que eles fazem a oficina e outro que eles são os professores da oficina, mas os 2 processos acabam trazendo um material que é utilizado dentro do projeto, né? Na CP1, que é o projeto arquitetônico, e CP2 não, e Ateliê de Urbanismo e Paisagismo, que é um projeto de urbano e paisagismo. A gente trabalha com o pátio da escola também, e então tem uma bibliografia de pátio de escola, mas basicamente várias ideias, inclusive ideias que às vezes a gente pensa que são impossíveis, né? Como as crianças querem na escola piscina, querem brinquedos, às vezes até impossíveis, né? De se conseguir para uma escola municipal como a Maringá e também outras. Mas os alunos acabam incorporando isso como referência dos projetos, e depois, no final nesse caso da parede branca, a gente retorna à escola com esses resultados para compartilhar com eles. Como vocês falaram no início, né, são 2 relatos bem de processo dentro de disciplina, claro que embasados, né, numa metodologia, na questão de toda a bibliografia do Fuão e de outros autores que trabalham com colagem. Eu não sei, eu tenho uma colega minha que está aqui, que é a Juliana, não sei se ela quer falar alguma coisa para complementar, ou se ela não... Oi. Oi, gente, prazer em conhecê-los. A Thaís já encontrei, né, Thaís? Uma alegria estar aqui e poder compartilhar desse espaço, assim. Só para... Bárbara, passei na tua frente, Bárbara, mas é só para complementar, porque eu tô autora Juliana, por favor. Tá bem. Só porque eu tô junto nesse da parede branca, e aí a gente tem um outro artigo que é também do curso de arquitetura da Universidade Franciscana aqui em Santa Maria. Então, estamos, a partir desse relato que a Anne falou de Barcelona, né, de ter essa comunicação já de 4 workshops sobre colagem lá, né?
a gente acaba tendo bastante material até aqui para compartilhar. E aí eu vou, então, aproveitar ligar, né? Então, conectar já com o outro artigo que a gente tem, que também é de metodologia, colagem de afetos. Esse. E só que daí dentro de um projeto de extensão, tá? A Fernanda, que é a bolsista, na verdade, ela está aqui na reunião também, mas pediu que eu falasse, então eu vou falar rapidamente para fechar essa linha de 3 publicações ali do curso, né? Esse projeto, na verdade, ele trabalha com o território do Parque Itaimbé, dentro de um projeto de extensão chamado Convida, que a gente já trabalha desde 2018. E esse parque é o maior parque público que a gente tem no centro da cidade de Santa Maria. E entre as aproximações, as abordagens que a gente está fazendo no parque, uma delas foi trabalhar com a história oral dos moradores, tentar resgatar um pouco das histórias vividas nesse parque, que é da década de 70, para não se perder, né, essa história desses afetos, enfim, então a gente chamou de colagem de afetos. A Anne Profenelise é uma das entrevistadas que está relatada também nesse artigo, porque nos ajudou a criar a metodologia, enfim. E aí a forma que a gente encontrou de representar de forma não textual essas histórias e contar um pouquinho sobre o parque foi através, então, das colagens, que foram colagens digitais, que tem uma versão em vídeo também do processo de construção delas, né? E que trazem, então, um pouco da história no caso aqui do artigo, de 5 moradores ou ex-moradores do entorno do Parque Itaimbé. Então, também é um artigo que traz bem o processo, né, de um resultado de um projeto de extensão, em que a teoria ela está embasando, né, mas é muito mais contando a relação do pessoal do projeto, enfim, com essa comunidade que está envolvida com o território do parque. Acho que é isso, resumidamente. É muito legal ver como a colagem é uma linguagem acessível para tantos públicos, né? Ela funciona perfeitamente para nós mesmos, que somos da academia, mas também para quem está ingressando no curso, e aí funciona com as crianças na escola, e também funciona com os usuários do parque. Então, existe uma possibilidade gigantesca, assim, nessa morada, né? Por isso que a gente gosta tanto de usá-la, ou de deixar que ela nos use, às vezes. Tá bem, seguimos. Bárbara, eu acho? Isso. Olá a todos, olá a todas. É um prazer estar aqui, conhecer os nossos colegas aqui de publicação, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é uma das primeiras revistas que eu conheço que a gente realiza esse encontro para a gente se conhecer e não só ver aqueles nominhos, né, na lista de publicações. Eu fiz uma publicação na Parede Branca dessa vez, onde eu acabei trazendo 3 produções gráficas, né, 3 colagens, que diz respeito à minha pesquisa de doutorado. Então, falar um pouquinho que eu sou arquiteta, sou urbanista, eu faço parte do LEALC, que é o nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, aqui do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas do campus de São Carlos. A colagem, ela não faz parte tanto do meu método de pesquisa, do doutorado, mas ela veio como uma ferramenta para eu conseguir trabalhar melhor e entender mais efetivamente os meus resultados de campo. Então, a Parede Branca, né, esse miolo da trama, eu estudo as áreas centrais de 2 cidades do estado de São Paulo, que é Presidente Prudente e São Carlos. E eu consegui, através do processo da colagem, melhor apurar os meus dados de campo. Então, eu sempre sentia que faltava algo. Eu ia a campo, fazia registros fotográficos, eu conversava com pessoas, eu fazia anotações, fazia croquis, mas eu sentia falta de uma finalização, de uma sistematização e análise do que foi levantado em loco. Então, esse momento de sentar na prancheta, rascunhar, croquisar, pensar em recortes,
encontros desses recortes e, por fim, a colagem foi algo, uma experiência nova para mim e, portanto, uma experimentação. Mas eu gostei do resultado e fiquei feliz com a oportunidade de publicá-lo aqui na ficha. Vamos lá, eu tô perdido na fila. Ai, Bárbara, eu não tinha me dado conta que era tu, a autora. Olha só Sim, que loucura. Eduardo. Agora que eu tô te olhando aqui, eu digo, é a Bárbara, lá de São Carlos, claro. Na hora, assim, Feliz coincidência, né, Eduardo? que legal. Agora, não sei quem é que tá, se é o Ricardo ou o Samuel. Tu sabe ver a fila? Posso ser eu, Ricardo Samuel. Tá bem, Ricardo. Somos todos do mesmo. A gente se entende. Eu acho que vou ficar até umas 18 e pouco, vou conseguir ficar até umas 18 e pouco. Então. Bem, primeiro, para mim, no tom dos outros, da Fernanda, etc., é um prazer estar aqui. Fui aluno do FUAL, né? Há anos a gente, claro, saí do Rio Grande do Sul, enfim, a gente perde contato, volta a ter contato. Fui professor na UFPEL, acho que foi professor da Fernanda, não tenho certeza, não. E o Eduardo estava entrando quando eu estava saindo aí. Eu acho que assisti a tua banca, Eduardo. Estava na tua banca. Bem, enfim, em relação. E agora estou na Federal de Santa Maria, aqui no campus Cachoeira do Sul. Eu e o Samuel aí que vai falar na sequência. Mas os nossos trabalhos são distintos. O que eu gostaria de deixar como registro, assim, um pouco no tom que vocês estão mencionando, mas voltando um pouco, acho bacanérrima essa proposta de vocês, juntar os autores e abrir uma discussão. Essa questão da publicação virou uma coisa meio produtivista, né? A gente manda, é um negócio que o Eduardo estava falando, na caixa preta, não há troca, né? Se a editoria, e mesmo a gente imagina, os editores podem fazer isso. É uma sobrecarga enorme você ler 20, 30 trabalhos e sair tecendo relações, né? A gente sabe que é muito bonita a ideia, mas muito pouco operacional, né? Então, parabéns para vocês, é bacana. Eu venho acompanhando aí não só, mais recentemente, o da Piche, mas o da Projetare, né? Essa questão da FAUB estar com 2 revistas tem que parabenizar vocês mesmo. Em relação a isso aí, ao trabalho, o que eu acho que vale a pena chamar atenção, que era o que eu mencionava, que é bater um pouco na tecla que vocês estão falando, dessa questão da colagem como não me parecia, né? Eu fui aluno do FUAL, me interessei muito na época, me influenciou até na dissertação, mas só recentemente tem caído a ficha de que não é um procedimento secundário, né? Pode ser uma poética de uma força bastante grande, e a gente vê nesses trabalhos que são apresentados em várias possibilidades, né? Como a colega falou aí, a Bárbara, ela achou um método que ela achou mais científico na colagem. É curioso esses depoimentos, né? Porque a gente normalmente associa com uma questão mais artística, de liberdade da subjetividade, etc. Mas, enfim, para não me alongar muito, o que eu acho bacana é que, quando eu vi, eu encontrei esse arquiteto no Paraguai, encontrei em termos, né, porque ele é falecido, mas, digamos assim, eu fiz uma viagem para lá, para o intercâmbio, com a expectativa de estudar arquitetura contemporânea paraguaia, que nós conhecemos, né? Enfim, Tageré, Benítez, e deu um problema com o meu cartão de crédito lá, eu fiquei sem cartão de crédito, sem dinheiro no início, e fui tateando a Assunção, né, com as possibilidades que eu tinha, e me deparei com o Renário Pindu, que é uma coisa, assim, o que eu queria deixar no registro para vocês é uma coisa absurdamente fantástica, né? Quer dizer, não tinha a menor noção de que poderia ter um artista, né, com essa força ligado à arquitetura, essa altura do campeonato, que a gente não conhecesse na América do Sul. E ele é meio um personagem maldito, né? Ele era homossexual, mas num período de ditadura militar, né? É um personagem meio... começa a ter um reconhecimento, meio maldito, e também ele faz muito projeto para a burguesia de Assunção, né? Que se considera pós-moderno ali,
Então ele ficou uma figura completamente esquecida. Aí tem uma colagem dele que está aparecendo, né? E eu encontro a obra dele a partir da obra artística, inclusive. Eu vou visitar um museu que está perto do meu hotel, porque eu não tinha cartão de crédito, não conseguia circular muito, e me deparei com um desenho, uma colagem dele, e fui atrás, e depois fui atrás das obras, etc. Bem, para não me alongar, né, quer dizer, o que eu acho interessante é que, efetivamente, ele fazia, isso é uma colagem, né, ele trabalhava com a colagem, e ao desenvolver o texto para vocês, eu fui me dando conta que sim, que possivelmente, né, a gente percebe que ele utiliza alguns procedimentos, né, e o que me parece significativo, claro que a gente encaminhou para a colagem, mas na verdade ele mexeu com a colagem, o desenho dele é muito sofisticado, né, e fazia esculturas, ou seja, como esses procedimentos artísticos acabaram, de certa maneira, conduzindo o Pindu a desenvolver uma obra, principalmente no próprio taller dele, né, no próprio escritório dele, e no Nautilus, que é ímpar em termos do que era produzido nesse momento na América Latina, ou mesmo no mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não está preocupado com o pós-moderno, diretamente, pelo menos, né? Ele cria uma poética a partir da sua pesquisa artística, e eu acho que isso tem um poder incrível nesse sentido, né? Desmistificador, descolonizador, né? E mergulha nessa sua produção, né? Uma das coisas que me chamou a atenção a fazer isso é, em algum momento, ir atrás da produção de escultura dele, que é muito, muito poderosa. E aí fica a sugestão, conheçam esse artista, ele é absolutamente fantástico. Assim. Então eu fui ao Paraguai procurando uma coisa e encontrei muito mais do que eu poderia imaginar, e eu acho que isso tem a ver, o For me corrija se eu não estou... tem a ver com essa questão do acaso, que é muito ligado na colagem, né? A questão do acaso, da cola, né? Então eu fui a Assunção, e uma série de acasos me permitiram essa cola com essa figura que eu sugiro que vocês conheçam, tá? É um personagem fantástico da nossa América do Sul, bem como o nosso querido Fuão, né? Também, mais recentemente, o Fuão teve por aqui, eu acho, ligado a uma oficina nossa, Samuel vai falar na sequência, e apresentou a obra dele, que eu não me lembro de ter visto quando eu era aluno do Propar, e acho que tem uma poderosa poética, aí, como no caso do Pindu, né? Quer dizer, a colagem como um procedimento que no caso do Pindu, o que eu vou associar no texto, e eu encerro para não me alongar muito, é que tem essa coisa do não acabado, né? Do não acabado, de conviver com a ruína, né? É o contrário do Mies van der Rohe, não tem essa obsessão com a forma acabada, perfeita, não. Essa questão do inacabado, e as gurias falaram ali, eu não sei qual foi a expressão que elas usaram ali, na questão da miscelânea, né, que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa cultura sul-americana, barroca, afro, enfim. Né? E a gente tem que dar os parabéns aí para os colegas que estão usando, inclusive Samuel, porque eu acho que sim, é uma poética poderosa nesse sentido, né, dessa nossa cultura aí sul-americana. Obrigado pela oportunidade e abraços. Legal, acho que agora é o Samuel, né? É isso? É isso, né? deixa eu baixar, mano. Eu fiz questão de me inscrever, tá? Me ouvem bem? Tá, fiz questão de me inscrever aqui na sequência do Ricardo, para também fazer esse momento representativo, né, da mesma escola. Falo aqui de Cachoeira do Sul, interior do Rio Grande do Sul, né? Como diria o poeta, coração do Rio Grande, que está bem no centro. E trabalho junto com o Ricardo no curso de arquitetura aqui da UFSM, que se estabeleceu aqui em Cachoeira. E reconheço aqui alguns rostos, né, o da Gladys e o da Annelise, que foram parceiras nossas nesse evento que resultou nesse artigo. A Annelise é estratégica, porque ela foi a nossa oficinante, aquela que ensinou os nossos alunos a trabalhar essa metodologia da colagem. Mas aproveito a oportunidade, assim, dizer que nunca publiquei na Picho, foi a primeira vez, até me animei, submeti um novo artigo para essa nova edição aí do Ocupas. Acho que está muito lindo o trabalho que faz, assim, é um trabalho que, já pelo nome, escolhendo as estações do ano como numeração, né, das 4 tiragens anuais, já mostra que é um trabalho de poética urbana, enfim, uma miscelânea muito bonita.
esse artigo ele ficou sendo o registro de um evento que a gente promove aqui no nosso curso. Ricardo conhece bem, é um dos responsáveis a gente ter incluído na nossa reforma de currículo que aconteceu em 2018, uma espécie de herdeira desses stagiários interdisciplinares dessa região aqui do Cone Sul, mas que a gente estruturou como uma oficina de projetos a cada 2 anos, bianual, com todo o nosso grupo de professores e alunos. Inclusive, agora mesmo, essa semana, que a gente realiza nesse período do ano, está acontecendo a outra versão, a nova versão, né? A última foi essa da colagem que a gente registra aí no artigo. Só que a diferença é que quando a gente tinha essa missão, né, de realizar uma oficina, foi bem numa época ainda de pandemia. Então, desde 2020, a gente estava no ensino remoto, aqui na nossa instituição, o ensino remoto vigorou por 4 semestres seguidos, e a gente é um curso novo, é um curso que vai fazer 7 anos ano que vem, se não me engano, 7, 8 anos por aí, e é um curso que está conquistando seu espaço no novo campus, em implantação. Então, o nosso processo de comunidade acadêmica é muito doído e muito recente ainda, né? E ainda veio uma pandemia para desmobilizar os nossos encontros, esses encontros de corredor, esses encontros de olho no olho, né? De calor humano. E a pandemia, ela nos tira isso, e ainda por cima, quando a gente vai pensar uma oficina, a gente tem um desafio de pensar algo que engaja, algo que toca numa sensibilidade que vai além do campo estrito ali do ensino da arquitetura e do projeto. E aí o nosso artigo ele é assinado por 5 colegas, eu e mais 4, perdão. Eu e mais outra arquiteta e 3 colegas que são engenheiros, mas que atuam no nosso curso, e que se disponibilizaram a auxiliar. E quando eu faço a proposta da colagem, conhecia um pouco, né, trabalhei no meu doutorado, por exemplo, eu fiz uma colagem para expressar um pouco, extravasar a informação, a ideia ali da sensibilidade que eu tratava naquele momento. Eu fiz doutorado em Barcelona, então conheci um pouco a obra a atuação de ensino do Fuão. A Gladys passou pela minha instituição de origem, assim, ela também trabalhou a prática da colagem lá no curso de arquitetura da UFSC. A colagem era um tema assim, que estava em suspenso. Eu não trabalho muito com a colagem quanto metodologia, eu sou mais da maquete, mas que é outra ferramenta que nos aproxima a um modo de projetar, onde essa artesania e uma sensibilidade, um saber artístico dialoga junto com esse saber mais operativo e técnico do projeto. E aí, quando eu li um artigo da Tatiana Bilbao, que trabalha um pouco essas referências de imagens que vão além desses super renders, né, dessa renderização realística do projeto, eu começo a me dar conta da oportunidade de se trabalhar no nosso curso uma oficina prática que ensina nossos alunos a irem além desse cansaço da imagem, né, como resposta de apresentação de projeto, assim como também uma outra possibilidade, que é uma metodologia mais ativa de pensar o projeto através da produção da imagem. E aí, nisso, a gente monta a estrutura, né, a colagem. Eu reativo uma doaçãozinha de um livro que a Ana Paula Canês me doou, do Fuão, que o Fuão tinha dado para ela tinha mais de um exemplar, me doou, que é a colagem como trajetória amorosa do Fuão. Aí eu vou atrás de mais um monte de material do Fuão e esbarro nessa enciclopédia apaixonante que é o Fuão com o tema da colagem, né? E dali o prato está feito, né? Aí mais alguns contatos, a gente se aproxima da Ana Elis. Ana Elis é quem nos ensina, né? Ensina os organizadores a pensar uma oficina de colagem, né? Então tá aí a Ana Elis como um fruto do Fuão que está dando frutos, né? Também sozinha aqui conosco. E a gente faz esse trabalho, que é um trabalho que tenta, né, expor as imagens dos nossos alunos. Foi um trabalho muito bom, na verdade, foi um processo muito divertido, muito prazeroso. Eu acho que quem pôde participar entre os alunos criou uma sensibilidade, enfim, um diálogo afetivo entre nós nesse processo, e eu tenho visto resultados. Eu tenho reparado que nessas amostras de projeto aqui da escola, eu vejo que os alunos continuam usando colagem nas suas disciplinas, né, nos seus trabalhos, nas suas postagens, né, no Instagram, etc. Então, eu acho que esse caminho alternativo
foi bem ensinado para os nossos colegas, alunos, né? Alunos que estão se formando, alguns já se formaram e participaram já da oficina. Então, acho que foi muito proveitoso. Quero agradecer a parceria do FUAM, que nos deu, que fez a palestra inaugural, enfim, foi ótimo. É isso. Então, tá bem. Tô perdido aqui, Thaís, nessas filas. Que a Gladys? É a Gladys, eu acho. Não sei se o Fuão. Eu acho que é a Gladys, então. Sou eu, então? Isso, Gladys. Tudo bem? Tudo bem. Olha, é um prazer estar aqui junto com todos vocês, conhecendo alguns, né, nessa trajetória nossa da colagem. E, assim, não posso nunca esquecer de que, assim, a pessoa que me contaminou com a colagem, que é o Fuão, né? O Fuão que me coloca também nesses desafios. Na verdade, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de participar da revista, tá? Com um artigo provocado pelo Fuão, não é? E é baseado na minha dissertação de mestrado. E mesmo que o tema tenha sido glossário da colagem, só um detalhezinho, que a ideia é, na verdade, o meu foco maior é a questão do ensino, né? De ensinar, de levar a colagem ao alcance das mãos. Até eu tenho uma oficina que tem esse título, que a ideia é justamente essa. E transformar, fazer com que as pessoas possam... Porque parece que a colagem é algo assim quase intuitivo, né? Parece que as crianças, nós nascemos já com essa facilidade da colagem. E o glossário é quase assim uma espécie de um refinamento, né? De dar mais condições para poder voar mais, não é? E até eu gostaria muito de ter esse feedback de vocês em relação, assim, do como fazer, né? Que cada um de nós, colagistas, a gente tem um método, né? A gente tem um jeito de fazer. E esse jeito é muito especial e talvez a gente, agregando técnicas e formas novas, a gente pode alçar maior o nosso voo, tá? Bom, eu acho que é isso. Tá? Muito obrigada para todos. Tá ótimo. Fuão, acho que pode ser tu. Não sei se tem algum autor a mais aqui que não foi, que não se Acho que pode ser eu. manifestou, mas acho que pode ser. Eu acho que todos se manifestaram. Eu estou meio Não, perdido. eu queria agradecer as palavras do Ricardo, né, e do Samuel. E, Ricardo, assim, eu resgatei, veja bem, o Ricardo está aí ainda? Tá. Eu resgatei um material daquele, eu acho que um dos primeiros encontros dos ateliês de colagem que a gente fazia aqui no Pós, né? E tenho até hoje as fotografias do teu periscópio, que está aqui comigo. Uma hora eu vou ter que ver esse negócio, porque nem eu lembro como é que é. Eu vou digitalizar e botar num dos meus blogs esse material. E eu estava procurando e encontrei. Foi uma bela recordação, né? E essa tua participação, né, naquela época já. Agradeço o Samuel também pelo convite, né? Eu não tive aí em Santa Maria, Ricardo, mas foi meu espectro que teve aí na época da pandemia, foi bem a época da montagem do ateliê, né? Que foi um prazer para mim ter conversado com você. Eu queria chamar a atenção um pouco, né, já que pegando a ponte, a Gladys é minha irmã de colagem, então
o que ela fala dos convites que eu faço é sempre os abacaxis, né, Gladys? Vamos lá comentar sobre colagem. A Gladys topou, bora, vamos. E dentro dessa questão da educação, né, eu fiz um convite para duas pessoas que são muito carinhosas para mim, nesse bom sentido da colagem, que é a Suzana, que eu acho que ainda está aí, a Suzana D'Alessio, que eu pedi para ela um trabalho excepcional, é uma dissertação, não sei se é dissertação ou tese, depois às vezes eu não faço muita distinção entre uma dissertação e tese. E tu me corrige depois, Suzana, sobre a colagem como processo na arte-educação e arte-terapia, né? E assim como o Luiz Gustavo. Eu acho que o Luiz Gustavo não está. E uma outra surpresa, né, que a gente sempre estava esperando, a chamada foi para diversas áreas, mas eu acho que a nossa chamada, o nosso grito xamânico não chegou muito a outras áreas, né? Foi a participação do Claudio Célio com as colagens dele, que é um escritor, né, da área das letras, professor de literatura, e colagens maravilhosas, decolonialistas. Eu não gosto de botar isso porque acaba virando ismo, Claudio Célio, e tudo que é ismo não dá muito certo. Mas foi um grande encontro assim, dentro desse leque, né? Porque a gente sabe que a Picho é muito dirigida ao público da arquitetura, né? E a gente quer ampliar esse público para as outras áreas, né? Tornar mais cultural a revista, porque a gente acha que isso só enriquece, né, esses intercâmbios. Então, eu gostaria de escutar um pouco a Suzane, o Claudio Célio e a Gladys, se quiser continuar mais um pouquinho, e o resto do pessoal que está aí. Eu só interrompi para chamar eles antes que o tempo acabe, né? Porque senão eles não vão falar e a gente fica sem escutar essas outras vozes de outras áreas, que esse era um pouco o objetivo da Picho, né? E um pouco desses diálogos aqui mais interculturais. Obrigado, professor. Perfeito. Posso falar, pessoal? Pode, tranquilo. Prazer. Prazer, eu sou Suzana, eu sou aqui de São Paulo, e eu fiz o meu trabalho baseado numa conclusão de curso que eu fiz pela Unifesp, né, especialização de cuidados integrativos. E lá, esse curso, ele estimula muito a gente a refletir o ser humano de um jeito global, né, de um jeito mais holístico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, a gente é um ser humano que é físico, que é mente, que é espírito, né? E aí a base de estudo que eu utilizei para fazer o meu trabalho, curiosamente, eu não mandei nenhuma colagem, fico devendo a colagem para a próxima, né? Mas todo o meu trabalho foi feito baseado na forma como a colagem pode ajudar a gente no processo de conhecimento de si, né, de desenvolvimento pessoal. E aí a gente usa a arte como pano de fundo, né? Eu fui anotando aqui, enquanto vocês vinham trazendo as memórias, né, de cada um de vocês, da forma como vocês conduziram os estudos, os processos, as oficinas, a gente enxerga claramente aí o recorte, né, da transfiguração de todas as coisas, de todos os seres, a mudança de significado, escolha de elementos, né? Esses próprios recortes que todos fizeram acabam trazendo a gente para encontrar o quanto a gente teve de rememoração no processo, né? O quanto a gente colocou esperança em cada turma que a gente formou, em cada viés que a gente fez nos grupos de estudo, enquanto todo esse processo ajudou a gente no enfrentamento de todos os ciclos e todas as fases que a gente estava fazendo em todos os estudos, né? E isso possibilitou, com certeza, mais compreensão de quem estava dentro do processo da colagem e de cada um de vocês que estavam conduzindo o processo, né? Então, mesmo sem a gente estar utilizando a colagem sob esse enfoque, de uma forma subliminar, a gente está colocando em prática, né? Esse olhar, esse cuidado, enfim,
esse aspecto mais terapêutico da arte, né? Isso pode ser feito de uma forma mais ativa, né? Mais direcionada, quando você vai fazer um trabalho mais específico, ajudando as pessoas a construírem a sua trajetória amorosa de autocuidado, ou ela pode acontecer assim, empiricamente, né? A gente vai fazer um trabalho de oficina com as crianças e o quanto a gente está resgatando de todo esse repertório, né? De memória, de conhecimento deles. Ou a gente vai fazer uma triangulação, né? Pelo Google para poder entender melhor territórios, quanto de carga emocional a gente tem, né? Por parte de todos que vivenciaram, que estão construindo esse processo e essa escrita. Né? Então, eu acho que o meu olhar era mais para refletir sobre tudo isso. Né? Então, parabéns pela iniciativa de todos, pelo trabalho. Obrigada, Fon, pela oportunidade. Sabe que eu sou fã de carteirinha, né? Esperamos que tu faça mais contribuições, né? Obrigada. Exatamente, pode convidar colegas, amigos, que a Picho é esse espaço de acolhimento, né? Embora o Dudu, a gente tenha alguns critérios de seleção, né, mas a gente procura acolher todo mundo na medida do possível. Né? Por exemplo, essas duas pistas foi excepcional. A gente estava em dúvida se fazia 3 tomos ou 2, ou 1. Né? Então, a gente optou por fazer 2, mas poderia ter... Esses 2 tomos, na verdade, às vezes correspondem a 4 de outras revistas, né, de outros periódicos acadêmicos, mas a gente está feliz em reunir, em colar todo esse pessoal aí que cada vez mais divulgar a Picho, né? Então, para as outras áreas. Então, Suzaninha é sempre muito bem-vinda, né? Eu tive o prazer de conhecer a Suzana, foi um trabalho maravilhoso dela. Então, foi uma das convidadas, assim, que a gente não pode faltar. E realmente, o texto é primoroso. E a colocação, essa questão da humanidade é muito importante. Então é isso. É isso, então. Obrigado, Suzana. Eu acho que agora é Claudicélio, né? Claudicélio. É isso? É isso. Eu vou tentar falar, gente, porque eu estou com uma internet caindo, oscilando. Eu estou fora do meu estado, Ceará, estou em Salvador, então estou falando usando a internet de um hotel e está difícil, mas muito feliz por estar aqui com vocês, conhecendo vocês e vendo como nossos trabalhos se aproximam, né? E como esse número, esse volume da Picho, de certo modo, trabalha com a metodologia de ensino. Eu li com muita alegria todos os artigos e vi, né, o material da Parede Branca, e aí fui observando como a gente está dialogando, não porque o tema é colagem, mas sobretudo porque nós utilizamos a colagem como aquilo que cola as nossas perspectivas metodológicas no ensino, seja na educação básica, seja no ensino superior. Eu sou professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Ceará, e membro do programa de pós-graduação em literatura comparada de lá, e faço colagens e ilustro capas como hobby. E quando a minha experiência com colagem veio especificamente de forma mais aprofundada na pandemia. Era uma forma de rasgar e colar, era uma forma de eu me curar diante dos tormentos, né? Enquanto a gente estava preso em casa, bem longe da minha família, que não é lá do Ceará. Então, assim, quando eu vi a chamada da Picho, que eu não conhecia, porque está, né, do ponto de vista da área, né, somos todos de humanas, mas nós, cada vez mais, nos fixamos em coisas muito específicas e acabamos de procurar coisas que são complementares, que nos ajudam, que são interdisciplinares. E, nesse sentido, vendo o material que a Picho já publicou, a gente percebe como essa revista tem um trabalho interessante de
não é interdisciplinar, é transdisciplinar, né? Então, eu parabenizo vocês e FUAM pelo trabalho interessantíssimo. Vocês arquitetam olhares aí nas pedagogias, metodologias, isso é interessante. E aí, rapidinho, para falar do meu artigo, que não seria um artigo, eu juntei algumas colagens dos meus alunos de literatura brasileira, do semestre passado, com algumas colagens minhas, e enviei com um texto de 2 laudas e tal, e aí o Fernando disse assim, não, isso aqui você poderia desenvolver um artigo, porque você está falando de coisas aqui interessantes, né, da perspectiva da descolonização do pensamento, utilizando a colagem, e aí eu me vi instigado a fazer, porque era uma provocação que eu tinha, né, que eu venho tendo ao longo dessas aulas de literatura brasileira 1. Para quem não conhece o curso de letras, a gente divide o ensino de literatura brasileira em disciplinas ainda numa perspectiva temporal. E a literatura brasileira 1, ela corresponde aos séculos 16 e 17. Então, essas disciplinas, cada vez mais, essa disciplina tem sido um desafio para mim e para outros colegas meus também, porque como é que a gente pode trabalhar com textos como os cronistas do descobrimento, textos de uma perspectiva eurocêntrica, desconstruindo isso, demolindo essa perspectiva, né, descolonizando essa perspectiva dos colonizadores, né? Porque os alunos cada vez mais estão criticando a gente em relação a essa perspectiva. Então, estudar um texto de um cronista do século XVI, de um primeiro poeta religioso como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, estudar essas cartas, né, numa perspectiva decolonial, pressupõe que a gente esteja atento à questão de temas como que se entrecruzam, né? Como questões de opressão que estão aí sempre no entrecruzar, né? É a questão da racialização, da escravização, é a questão do sexismo e da misoginia e do domínio do masculino sobre o feminino desde a colônia, é a questão do domínio sobre o africano escravizado e sobre o indígena. Então, eu tenho usado a colagem como uma perspectiva de tentar falar como uma contra-hegemonia do discurso do colonizador. Eu percebo muito bem que a gente tem um caminho agora mais propício para essa contestação desse discurso, desses textos que a gente tem que trabalhar na disciplina, e vendo exatamente tanto artistas que se declaram afro-brasileiros, quanto artistas indígenas, como o caso do Denis Ubaniwa, né, o Jaider Spell, que são 2 artistas indígenas conceituadíssimos no Brasil e fora do Brasil, e que trabalham, no caso do Ubaniwa, com essas iconografias do século XVI, fazendo, inclusive, rasuras, né, confrontando os pintores, os gravadores do século XVI. Então, nessa perspectiva, ou então a maranhense, minha conterrânea, eu sou do Maranhão, a Silvana Mendes, que tem sido capista, inclusive, exposto em museus aqui no Brasil e fora do Brasil, capista de livros da Companhia das Letras e tal, trabalhando com fotografias do século XIX de escravos, em que ela faz colagens, um trabalho maravilhoso de colagem, né, uma colagem exatamente nessa perspectiva de um contradiscurso colonial, né, escravocrata, né? Ela pega um Rugendas, um Debré, ela pega as fotografias, os primeiros fotógrafos da segunda metade do século XIX no Brasil, que estiveram aqui na Bahia, né, no Rio de Janeiro, fotografando escravos de ganho, e ela constrói um novo texto. Então, é nessa perspectiva que eu escrevi, né, no convite do FUAM, que foi um desafio, esse artigo, que é um relato de experiência. Como que eu,
com meus alunos, tenho trabalhado com essa disciplina que é um desafio tão grande. Muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Acho que é isso, João. Oi. Não, a felicidade é nossa, Claudicélio, né? E obrigado pela aula aqui de erudição, né? E acho que a gente tem que afinar mais, convidar teus amigos, amigas, amigos com X, com Y, para se aproximarem, né? Tu deve ter percebido que esse número 1 aí da colagem tem muito gaúchesco aqui, né? Muito gaúchesco, muitos gaúchos, é muito sul, né? Muito sul, extremo sul, e a gente sabe que a gente que circula um pouco por aí, a gente sabe que tem uma grande produção aí já do Rio para cima, Rio, Bahia, Salvador, Nordeste, que trabalham muito com a Mas a colagem. capa, João, a capa é de um nosso cearense, né? Um grande Sim, colagista do brasileiro. Chico, né? Do Chiquinho, Maravilhosa. nossa. É. A gente... Que eu não conheço pessoalmente, eu moro há 10 anos no Ceará, eu não conheço o Chico pessoalmente, quer dizer, nunca falei com ele, porque a gente fotografa nas passeatas, nos manifestos, ele é um fotógrafo excepcional. A gente se encontra e eu vejo ele de longe, assim, admiro de longe. Legal. Então foi uma das escolhas, eu digo, quem que a gente vai escolher? E caiu assim, né? Digo, o Chico, né? Chico. A gente se relaciona com muitos, né? Muito pessoal que faz colagem, então a gente conhece alguns, né? Não todos, mas gente que já trabalha há anos, né, Claudicélio? Então a gente às vezes privilegia alguns mais antigos e outros mais novos. Não é uma questão de qualidade, né? Embora as colagens do Chico sejam maravilhosas. Então, um pouco isso, assim, a gente quer cada vez mais deslocar, né? E o Dudu sabe bem, o Dudu é que leva à frente a Picho, basicamente, né? É a casa de máquinas da Picho, ele e as meninas aí do pós, eu vou meio de carona aí, sempre que posso. E o Dudu sempre faz essa questão desse intercâmbio de norte a sul cada vez mais, né? Então, é isso que tem sustentado um pouco a revista, né? Ela não quer ser um caráter regional, nem para publicar coisas de mestrandos e doutorandos locais, e a gente procura expandir isso. Eu reitero, essa busca por outras áreas é fundamental com a literatura. A gente trabalha muito com literatura também, Claudicélio. A literatura que fala do urbano, da cidade, qualquer coisa, então está sempre disponível, embora a gente faça números temáticos, mas às vezes se encaixa perfeitamente nos números temáticos, porque como o Dudu, por exemplo, essa das ocupas, né? As ocupas ocupa tudo, né? É bem geral, desde a praça, da pracinha até a questão da habitação, ocupar os prédios públicos, né? Naquele período lá do Temer, foi terrível, né? Então, é um pouco isso. Então, assim, muito bem-vindo, Claudicélio, ao nosso grupo. Vou divulgar a Picho aqui entre os nossos colegas, porque eles precisam ler. Isso. E é esse trabalho, né, que a gente faz dia a dia, pouco a pouco, né? Que vai crescendo e sedimentando, e a gente tenta fazer da melhor forma possível. Isso a gente acredita. Hoje a Picho, dentro da arquitetura, ela é uma das revistas mais lidas, pode não ser a mais conceituada com os critérios da Qualis, lá do CNPq, que a gente, no fundo, não liga. Eu sei que os que publicam nela se importam um pouco, por causa das pontuações, essa coisa, mas a gente tenta juntar as duas coisas, né? Esse sentido de ampliar os horizontes, um pouco por aí. Sabe, ouvindo tu falar dessa questão transdisciplinar, que eu acho que a gente persegue, né? E tem uma outra questão, ouvindo assim algumas pessoas que estavam aqui, que eu noto que a Picho é um lugar de acolhimento também de quem está no interior do Brasil, né? Então é muito, muito bonito a gente ver assim que tem
tem artigos assim do interior da Amazônia, né, que aparecem, são escritos que talvez não estariam em lugar nenhum, né, no interior do Nordeste. Então isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção. O interior do Rio Grande do Sul, né, ver que a gente aí no número da colagem teve um número grande assim de escritos sobre cidades pequenas, lugares, né, pequenos, e experiências que estão perdidas por aí, né? E que quando a gente abre às vezes as grandes revistas, não sei se a gente pode dizer isso, né? A gente percebe uma centralidade, né, na produção também. Então eu acho que isso, eu fico muito feliz com isso, porque nós estamos aqui em Pelotas, né, que é no sul do Rio Grande do Sul, É quase no fim do mundo do Brasil, né? A 350 quilômetros de Chuí, onde acaba o Brasil. Muito essa questão, porque a gente acaba estudando as cidades aqui da região, ou mesmo Pelotas, e eu recebi muitos pareceres dizendo, não, Pelotas não é por exemplo, não nos interessa saber sobre isso. Se fosse sobre uma capital do Brasil, ou sobre, né? Então isso nos chamou a atenção, e eu percebo um grande acolhimento, numa coisa que vai indo pelas bordas, assim, né? E eu acho isso muito, muito interessante. Agora a gente está até meio que mapeando todas essas produções para entender um pouco de onde elas vêm, né? Assim, claro que tem de todos os lugares, das capitais também, né? Mas eu percebo um pouco muito essa questão, e também o quanto é interessante, né, Fuão, a gente receber escritos do campo da psicologia, da filosofia, os artistas, né, o quanto da educação, antropologia, né? E o quanto a gente aprende, o quanto eu, por exemplo, como Fuão, a gente quase que lê toda a revista, né? E o quanto eu paro para ler quando é um escrito de um outro lugar que eu estou dizendo, da educação, né? Aí eu paro para ler. Quando é um escrito da arquitetura, de dentro da arquitetura e urbanismo, aquilo não me toca tanto, né? E me chama muito. Então, é interessante, né? E é tão legal ouvir, né, Fuão, as pessoas que escreveram. Para mim, é o momento mais potente, assim, né? Que quando a gente dá voz a quem escreveu, tentando... Essa tua ideia, Dudu, que é genial, realmente. Eu tenho, aliás, todas as ideias do Dudu são geniais. Para não ficar aquela revista, né, que é produtivista, né? Publicou, está publicado, e ninguém mais olha, ninguém lê o artigo do outro, e nem lê o próprio artigo. Né? Essa coisa é muito doida. Né? Sabe que é interessante? Então, pelo menos nessa conversa aqui, a gente tem uma possibilidade de escutar o outro, uma fala, e essa política mesmo do acolhimento, né? As coisas não são assim, vamos com calma, take it easy, pessoal, vamos curtir o que está escrito aí, vamos conversar, né? Porque o que nos interessa também são as relações para além da produção, né? Isso é muito importante, essa rede de afinidades, de reafirmação, de troca, né? Encontros. Isso, como diz a Suzana, está para além, né? Está para além da questão da colagem, né? Ou de qualquer outro tema que a Piche propõe. Então, essa ideia dessa conversa, mesmo que seja 1h30, é muito legal. E é interessante, né, Fuão, que é só assim, por exemplo, quando a gente lança os temas, né, me chama muito a atenção o que todas as pessoas podem pensar sobre aquela chamada, né? E como chama atenção quando chega alguma coisa que a gente não imagina, né? Que me desacomoda o que a gente pensa. E isso, para mim, é muito rico. E que a gente tem, por exemplo, às vezes chega um título, digo, esse título, eu acho que não é do tema, né? E aí, quando tu entra lá na leitura, na experiência com o texto, tu começa a entender, não, é eu que não me atualizei, né? E, tipo, esse escritor está me atualizando
Então é uma experiência bem interessante. E esse momento sempre é uma surpresa, né? De conhecer as pessoas e dessa aproximação, né? Então tem sido bem legal. Não sei se a Thaís está aí, a Thaís agora ficou quietinha, né? Só para contar para vocês, então, que a gente está em período de finalização do número 27, que é a colagem 2. A Thaís, eu acho que contou um pouco como é que ela foi conformada, né? Encerramos a chamada da Ocupas ontem, com quase 50 trabalhos, foram Incrível, materiais incrível. diversos do Brasil inteiro e assim, de lugares muito diversos, né? E agora a gente está para abrir, está em finalização de uma chamada que eu não vou saber os nomes, mas um dos editores é o professor Paulo Reis. Eu falei com o Paulinho hoje e ele me falou sobre a questão da paisagem. Da paisagem. Exatamente. Vamos resumir, né? É sobre paisagem de uma forma bem ampla, né? Que vai abrir agora, em seguida, e vai ficar aberta até fevereiro de 2024, né? Depois vai abrir uma chamada minha, que se chama Transcidade, sobre a ideia do trans, né? De uma forma bem geral. E aí eu não lembro mais, Fuão, mas nós temos uma programação aí, tá? E também aceitamos ideias e colegas que queiram nos acompanhar, né, Fuão? Sim, né, o convite fica para a Suzana. Estou falando aqui para a Suzana e para o Cláudio Celi, que são os outros, né? Os outros, né? Adoravelmente os outros, as outras, em dois sentidos. O primeiro, que a parede branca ela aceita qualquer coisa, independente da temática, né? E uma das coisas que a Picho privilegia sempre é a colagem. Tá? A colagem é sempre bem-vinda, é a nossa forma de representação predileta, né? Que pegar desde as pichos da 1 até a atual, sempre vai aparecer alguma colagem ali. Né? Segunda coisa, a Picho não tem essa, publicou agora, não pode publicar na próxima. Tranquilo, está sempre aberta, pode publicar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes quiser, desde que o assunto seja interessante, obviamente. Né? Então está sempre aberta a isso, Cláudio Célio e a Suzana, a publicarem as colagens de vocês, que são maravilhosas. A Suzana não mandou uma imagem, mas são muito lindas as colagens. E para a gente que faz colagem, né, qualquer colagem sempre é linda, não tem. Desde a criança que faz aquela colagem bem simples, até as do Zeller, por exemplo. Então não tem... Tudo é lindo. Né? A beleza é a gente que encontra com os nossos olhos. Então é um pouco isso, e aberta também, Cláudio Célio e Suzana, de pensar, por exemplo, com temas com relação à cidade, com a arquitetura, vocês podem fazer a proposição, né, que seria muito interessante, não só os arquitetos estão propondo os números temáticos da revista, mas pensar num número temático a partir da experiência de vocês, e é claro que os arquitetos vão se somar a isso. Né? Então fica esse convite aí, está sempre aberto. Né? Assim como a questão da psicologia, a gente faz os convites, mas acaba que essa coisa de se tornar o editor temático, às vezes demanda muito trabalho, né? E o pessoal meio que se esquiva, começam a dizer, eu faço, mas aí chega na hora, realmente, e aí sabe que tem que lidar com as pessoas, que vai entregar, não entrega, promete, não promete. Então, é um pouco trabalhoso e o pessoal se esquiva. Mas está aberto, então, se vocês têm 4, 5 autores, assim, o princípio é esse, a gente monta um número temático, a partir que já tem, no mínimo, um número de artigo para sustentar a revista, né? E o que vem para enriquecer ela. Porque não adianta também propor um número temático com a esperança que chegue alguém, e não chega ninguém, né, Dudu? Então, não, a gente tem que ter um mínimo ali de 5, 6 artigos, que 4, 5, a gente já sabe que com isso vem mais gente e garante um número de 10 artigos, por exemplo, mais a parede branca, não tem problema. Né?
É isso, eu acho. Não sei se alguém quer fazer alguma A pergunta, Thaís, comentário. A eu não sei Thaís, quem é que está aí, a Gladys, não, a Gladys hoje eu não falou sei se pouquíssimo, alguém, eu porque achei estranhíssimo, a Annelise já saiu, o Samuel está é quietinho, que, então... é que tem um pessoal E que a tem Bárbara aula, eu também, acho. a Bárbara está aí firme, desde o início até o fim. É. Não sei se a Thaís quer falar alguma coisa para. Acho que só mais uma vez agradecer a todo mundo que está com a gente nessa, né? Muito bom sempre. É muito prazeroso conhecer vocês, escutar as vozes, e ver as imagens, sempre na expectativa de um dia nos encontrarmos e podermos dar oi pessoalmente, assim, dizer, eu achei que tu era diferente, né? Sempre rola esse estranhamento. Mas muito legal. E é isso aí, estamos no aguardo de vocês nas próximas edições. Por favor, se sintam convidados, convidadas. E está saindo agora a Picho 2, né? A gente encaminha para eles também, porque faz parte da mesma coisa, né? Foi o mesmo processo de seleção, não é diferente, e vocês vão estar convidados para o bate-papo também do outro, né? Que é bem legal, vocês vão ser os primeiros, podemos repetir ali também, talvez fazer um tempinho um pouquinho maior. E aí é legal também, porque nem sempre todos aparecem, né? Hoje eu senti falta do Luiz Gustavo, é outro queridão, que eu gosto de dizer essa palavra, né? Genial, um educador fantástico também, que faz colagem. Então, temos que lembrar o Chico, eu queria muito conhecer o Chico. Pois é, o Chico não veio, acho que ele se esqueceu, Dudu, porque ele não ia faltar, se esqueceu, tadinho. Sim, porque eu troquei vários e-mails e tu mensagens com ele. Esquecesse de nós. Esquecesse de nós. A gente manda depois do vídeo para ele, Chico, esquecesse de nós. Imperdoável. Então, deixar aqui também um agradecimento ao Chico, né? Que contar para vocês, quando a gente chegou, eu e o Fon tava numa reunião assim, como que a gente escolhe? E aí chegamos no Chico, e o Chico chegou até nós, e decidimos, não, é o Chico que vai ser a nossa capa, as nossas aberturas de sessões. E o Chico, gentilmente, no mesmo dia, fotografou as colagens dele e nos encaminhou. E sempre com uma perda, porque as colagens do Chico têm as características de serem tridimensionais, ele faz uma colagem, uma assemblagem de diversos materiais naturais, né? A própria capa da revista mistura a textura da madeira com a textura do papel, então também na expectativa de ver isso com as mãos, né? De conseguir tocar essa colagem de alguma forma, fica esse convite, assim. Me parece que a Picho é uma revista de convites, né? A gente gosta de estar sempre se encontrando e fazendo coisas, e aí fazendo esse número não para fechar alguma coisa, mas para que a gente abra essas novas portas, novas colagens, novas possibilidades. Isso foi uma coisa, Thaís, que a gente convidou a Paola Jaquet, da Bahia, e ela disse, que legal, né? É uma das poucas revistas, ela disse, eu acho que é a única que ainda convida pessoas, porque todas essas revistas acadêmicas não têm convite, é sempre essa submissão, só falta o chicotinho, né, como eu digo, né, submissão, o chicotinho e a roupa de couro ali para ser submetido, né, é terrível essa coisa, essa palavra é um negócio assim, então, assim, a gente gosta dos convites. Os convites são muito bem-vindos, porque quando a gente faz o convite, é porque tem gente que trabalha há muitos anos em cima desses temas, né? E como recusar esse conhecer, né? Então, a gente gosta de ter os conhecimentos mais antigos e até as novas aportações. Então, isso é fundamental, a questão do convite, né? Um pouco isso, e com esses convites a gente vai fortalecendo também a idoneidade da revista, que eu acredito que seja importante, né? Para não ficar só aquela revista que a gente aceita tudo, então não é bem assim. Então é um pouco da nossa política, é o convite e acolher quase tudo, pero não todo. Não tudo, né? Que vocês não imaginam o que chega para a gente aqui. Né, chega de tudo, né? Mas o Fon falou, tem uma outra questão que é legal terminar, antes de terminar, né? De que vinham muitos e-mails para nós, né? Porque tem revistas que, por exemplo, só aceitam artigos de doutores, né?
E aí aconteceram, assim, por exemplo, pessoas de comunidades, né, que escreviam, e sim, né, podem ser estudantes, podem ser pesquisadores, podem ser curiosos. Então, a gente já publicou escritos de N pessoas, né? E é muito estranho como é que pode uma revista acadêmica, né, a universidade, criar esses artifícios, né, foram tão fechados. Fechados e ao mesmo tempo terríveis, né? Por exemplo, nessa a gente convidou duas pessoas que são, eu acho que o Claudio Célio deve conhecer, o Floriano Martins, né, que é aí do Ceará também. Eu vou opinar, sou amigo do Floriano, né? Independente de qualquer coisa, mas é um grande estudioso da literatura e da poesia surrealista, né? E não tem doutorado, não tem mestrado, não tem nada, né? E o Nelson de Paula idem, é um artista e não tem mestrado nem doutorado, então não precisa ter, tem que ter o conhecimento, né? Saber sobre aquilo, isso é muito bom, muito bom. Então, um pouco isso assim, né? A gente não olha currículo, a gente olha a qualidade do material, pelo menos isso a gente consegue. Então, acho que é isso, né, Fulão? Nunca tão às cegas, né, Dudu? A gente trabalha não muito às cegas. Não é muito às cegas, sabe? Não. Mas sabe, Fulão, que agora está uma discussão nesses fóruns de editores de todo o processo né, de editoração, tudo às cegas, até os pareceres. É bem interessante. Existe uma discussão, né, de alguns, que é interessante isso, né? De que ser totalmente às cegas ou não? Não, totalmente aberto, como se diz. Existe uma discussão, mas muito, muito devagar, né, nesse sentido. E até nesse fórum eles acham muito curioso isso aqui que a gente faz, né? Eles me mas como é que funciona? Eu disse, a gente chama as pessoas, conversa com elas, deixa elas falarem, né? E é legal que sobra essa possibilidade, né? Que às vezes a gente lê um texto e diz, não, isso aqui não tá 100%. Mas é de alguém que está na graduação, que está começando, que a gente pode usar o parecer para fazer uma instrução, né? Normalmente os pareceristas avaliam a cega, mas quando a gente recebe o parecer e aí vê o artigo da pessoa e diz, não, peraí, vamos ensinar essa pessoa, vamos dar a possibilidade dela aprender e se sentir convidada a continuar publicando. Então, existe esse cuidado um pouco pedagógico, assim, de instruir por meio da avaliação, não ser uma coisa assim, né, vamos enforcar ou não vamos enforcar a pessoa, mas vamos ensinar ela a usar esse espaço para contar aquilo que ela está aprendendo e para que a gente também possa aprender com ela. Então, isso é super legal também. Eu adoro, assim, ser parecerista, né? Tipo, estou em todas as edições. Me chamem que eu adoro fazer contribuições para quem está principalmente aprendendo a lidar com essa escrita que às vezes é tão horrível, né? Tão amedrontadora para quem está começando aí nesse mundo acadêmico. Thaís, eu também adoro ser parecerista e tenho escolhido algumas revistas da área de literatura para dar pareceres, mas geralmente quando vem textos assim, textos de alguém que tem aí pouca afinidade com o texto acadêmico e tal, eu tenho plena consciência de que as observações que eu tenho feito são para isso, são uma forma de direcionar na reescrita do texto, né, para que esse escritor perceba exatamente que a gente leu com cuidado, né? Isso é muito bacana, é muito bom ver um texto em processo, como ele chegou como ele se modificou ao longo do percurso, né? Eu acho que as revistas acadêmicas deveriam ter esse olhar mais amoroso para o texto do outro, né? A colagem amorosa e o texto amoroso. Tá bem, então. Acho que é isso, então. Acho que o Fulano quer falar alguma coisa e aí eu acho que a gente vai encerrando, né? Não, eu acho que não, porque senão a gente vai ficar, a gente poderia nos dar, mas tem horário para terminar,
E a gente poderia ficar horas aqui. De repente, desço para comprar uma cerveja, a gente continua a conversa. Né? Então, é uma coisa sem fim. Então, agradecer a Thaís, né? Que me ajudou bastante, aliás, uma patrola para trabalhar, a Thaís, maravilhosa. E eu sou mais lentinho, Suzana. Eu e a Gladys, né, a gente é mais lentinho para fazer as coisas. Então, eles nos ajudam bastante. Obrigado, Claudicélio. Foi realmente muito bom ter te conhecido, o teu trabalho. Né? Achei maravilhoso. Vou conhecer mais ainda. É que a gente vive sempre nessa loucura aqui de 500 coisas, né? E acaba que a gente nunca tem tempo para ler as coisas que a gente gosta. É terrível isso, né? Mas, dentro do possível, a gente baixa as coisas da internet, lê, guarda e vai lendo aos pouquinhos, né? Obrigado mesmo. Obrigado, Gladys, está sempre nos acompanhando. Eu não sei mais quem está aqui. Eu acho que só nós três, nós seis aqui mesmo, né? Não, tem mais gente. Tem mais. Sim, olha, está cheio, tá a Ana Elisa, o Samuel, a Juliana, olha. Eu tô quietinho. Casa lotada. É isso, então, né? Vem, Anne. E tem o outro texto da Anne, né? Que vai sair, que é mais voltado... A Anne é a patrona da colagem, né? É a patrona. Ela tá em tudo. Não, ela disputa aí com várias meninas, não é só a Ana Elisa, não. Então, tem ela quando esse ela não texto é maravilhoso do Miralles, né? E Samuel, a mesma coisa, sempre bem-vindo, né? A Juliana, a Bárbara, a proporem temáticas, está sempre aberta, é só enviar e aí a gente tem que acomodar. A fila de espera já está ficando acumulada e é isso que nos, né, Dudu, que tu me explicou um dia, né, que a gente tem praticamente já quatro temáticas para ser feita e a gente não é possessivo, né? Então, a gente abre para todo mundo essas possibilidades de ser editor-chefe de um número temático. Isso é o que faz que a gente consiga publicar tanta coisa, né? A maioria das revistas acadêmicas, 2 semestral, e a gente consegue fazer 4 números, 4 estações, 4 instâncias quase, né? Por ano. Então, é isso. Né, então, a gente depende, eu não estou pedindo, a gente depende, Suzane, Claudicélio, Samuel, Bárbara, a gente depende de vocês para manter esse ritmo, né, porque se fosse só nós aqui, a gente não daria conta. Então, a gente depende da organização desses números temáticos. Acho que é isso então, né, Fuão? É isso então. Então, encerramos. Beijão para todos. Obrigado. Obrigado, Dudu. Tchau, tchau.